Bem, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens neste domingo que trata do tema Aqueles que Vivem. E quando eu pensei nesse tema, veio à minha mente o fato de que hoje nós somos a geração Netflix, a geração das séries. Quando eu era criança, lá em Maringá, muitos anos atrás, não muitos, um pouquinho, a geração da década de 70, de 80, era uma geração da novela. Todo mundo assistia novela, crianças, adolescentes, jovens. Eu assisti muitas, Eu lembro que tinha uma de um tal Mário Fofoca, Eu gostei demais daquela novela do Mário Fofoca. Tinha um personagem também que ficou assim icônico, um tal do Seu Nonô, que era um mão de vaca. Quem era daquela época já assistiu essa novela, Então era a geração que via novelas. O que os nossos adolescentes veem hoje? Séries. O que os jovens estão vendo hoje? Séries. E o que alguns adultos estão vendo? Séries. E aí me veio em mente uma série que tem sido famosíssima, eu acho que já está na 10ª temporada, que é The Walking Dead. Alguém já assistiu essa série? Algum episódio? Alguém já ouviu falar? Ninguém assiste série aqui, irmão, tudo povo crente, olha. Quem já assistiu? Levanta a mão aí, sincero, diante de Deus. Olha, tem uma galera aí. Pois é. Bom, você que já assistiu, eu nunca assisti nenhum episódio, mas já vi muita propaganda, muito anúncio dessa série. É um pequeno grupo de sobreviventes numa era pós-apocalíptica, O mundo mudou drasticamente e eles estão tentando sobreviver no meio de um mundo de mortos-vivos, de gente que não está mais viva, gente que está morta, mas que é o quê? Um zumbi, ou parece que eles chamam de walkers, Então essa galera que quando se alimenta dos vivos, contamina os vivos e eles também se tornam zumbis. E aí tem toda uma saga de sobrevivência. Vocês sabiam que o último episódio da 3ª temporada de The Walking Dead atingiu mais de 12 milhões de espectadores nos Estados Unidos. E o primeiro episódio da 5ª temporada, 17 milhões, sendo as maiores audiências de toda a história de TV a cabo norte-americana. As duas maiores audiências de TV a cabo norte-americana. Por que o povo se impressiona tanto com a questão do zumbi? O que é interessante nessa questão do zumbi? Algo interessante é que eles são criaturas que, na verdade, são cadáveres ambulantes, cadáveres reanimados que têm hábitos noturnos, mas eles não têm consciência, eles não têm vontade própria. Eles agem de forma estranha, instintiva, eles são privados da sua personalidade. Eles são privados da sua personalidade, eles são mortos vivos, são zumbis. E quando eu olho para a Bíblia, eu penso que a Bíblia nos ensina a respeito de zumbis. Mas espera aí, aonde isso, pastor? Cadáver que se levanta e sai andando e corre atrás de gente? Sim, não. A Bíblia nos ensina a respeito de zumbis espirituais. Porque a Bíblia diz que existe um tipo de gente que tem vida física, tem vida emocional, mas que não tem vida espiritual. Que espiritualmente falando são zumbis. Eu já mencionei isso aqui há algum tempo atrás, mas na língua grega em que o Novo Testamento foi escrito, existem 3 palavras para a palavra vida em português. Então a gente usa a palavra vida em português, mas no Novo Testamento grego tem 3 palavras. A primeira palavra é a palavra bios, que se refere à vida biológica. A segunda palavra é a palavra psique, que se refere à vida psicológica, emocional do ser humano. E a terceira palavra, onde a Bíblia usa a palavra vida no grego, e que é traduzido somente por vida em português, claro, é a palavra zoe. Biblicamente, o ser humano ele tem a vida biológica, você nasceu do ventre da sua mãe, você tem a vida física. Você tem também sua vida emocional, psicológica, suas emoções, seus sentimentos, o que alguns vão dizer que é a alma, mas na verdade a Bíblia trata a alma e espírito como sinônimos. Agora, a Bíblia diz que enquanto nós não nascemos do alto, não nascemos do Espírito, nós não temos a vida zoe. Quando Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, Jesus não está falando da vida biológica, ele não está falando da vida psicológica, ele usou a palavra no grego, a palavra zoe, que significa vida espiritual. Ou seja, biblicamente, as pessoas que ainda não nasceram de novo, não nasceram do Espírito, elas são zumbis espirituais. Ou seja, você está vivendo biologicamente, fisicamente, emocionalmente, mas você não é inteiro.
Você ainda está sujeito às suas vontades. E eu acho que é exatamente isso que Paulo tem como ideia quando ele escreve em Efésios capítulo 2 o seguinte, ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele está se referindo ao poder do mal, das trevas, do diabo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Paulo está dizendo para uma igreja que havia nascido de novo, que eram cristãos, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, ele está dizendo assim: olha, anteriormente nós vivíamos assim. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, na nossa pecaminosidade. Anteriormente nós vivíamos assim. Nós éramos escravos dos nossos desejos, vivíamos por instintos. Ou seja, a nossa personalidade estava afetada. A gente não fazia aquilo que realmente deveria fazer, a gente fazia aquilo que a gente não queria fazer. Paulo se refere a essa natureza em Romanos 7. Ele diz: aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Eu sou escravo do meu pecado, eu sou escravo dessa natureza pecaminosa que me habita. Eu não quero fazer algo, mas eu faço. Não é assim? Nós não queremos nos irar, mas nos iramos, não queremos agir com orgulho, mas nos orgulhamos, não queremos maltratar pessoas, mas maltratamos. Não queremos ser escravos da pornografia, mas somos. Não queremos falar mal das pessoas, mas falamos. Não queremos ser desonestos, mas muitos são. Por quê? Porque existe uma natureza pecaminosa. E Paulo diz assim em Romanos 7, e o bem que eu quero fazer eu não consigo. Puxa, eu quero orar, mas não oro. Eu quero abençoar pessoas, mas eu não consigo, eu não faço. Eu quero me importar com os outros, mas não me importo. Eu gostaria de orar com alguém, mas não tenho coragem. O bem que eu gostaria de fazer, gostaria de ser generoso, mas não sou. Ou seja, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Paulo está dizendo aqui que todo ser humano está numa condição de morte espiritual. Morte espiritual. Isso significa, irmãos, que nós estamos nos relacionando com pessoas, no dia a dia, mortas espiritualmente. São zumbis espirituais. Alguns de nós estamos dormindo na mesma cama com pessoas que são mortas espiritualmente. Nós estamos trabalhando com pessoas que são mortas espiritualmente. Nós sentamos à mesa para comer com gente que é morta espiritualmente. Porque essa é a condição da raça humana sem Jesus Cristo, sem a vida que vem do Espírito, sem a vida de Deus, sem o zoe de Deus. Essa é a condição de todo ser humano. Era a minha, talvez era a sua também. Antes de nascermos de novo, eu vivia exatamente dessa forma. Eu era escravo da minha carne, do meu desejo, do meu pecado. Exatamente, fazia aquilo que eu não queria, e às vezes aquilo que eu queria também, porque eu queria pecar, porque o ser humano é uma máquina de pecado, e aquilo que eu queria fazer de bom eu não conseguia. A minha natureza me dominava, porque estava morto espiritualmente. Eu segui o curso deste mundo. Olha o que Paulo diz no verso 2, seguem a ordem deste mundo. Vocês sabem, nós estamos numa sociedade sem Deus, e as pessoas seguem a ordem desse mundo. Ficou na moda, é na moda agora eu ser gay, então eu vou ser gay. Está na moda, está na moda, então eu tenho uma vida promíscua sexualmente, está na moda, então se eu chegar com 14 anos e não transei pelo menos uma meia dúzia de vezes, eu estou fora da moda. Está na moda eu realmente ser desonesto, porque a corrupção impera no país desde o STF até qualquer nível da sociedade, então está na moda. Quem não se salvar sendo desonesto, vai para o brejo. Então, as pessoas seguem o curso desse mundo. O curso deste mundo que está impregnado, inclusive, nas séries, nas novelas, nos filmes, os valores de um mundo sem Deus. É assim que o morto espiritualmente vive. Ele não tem personalidade, ele não tem poder de escolha. Ele vive seguindo o desejo do próprio coração, primeiramente, que é enganoso, corrupto, Jeremias 17:9, e segue o curso desse mundo. Ainda mais, Paulo diz assim, segue realmente o poder das trevas, o príncipe do poder do ar, o espírito que atua nos que vivem em desobediência, nos filhos da desobediência, em outra versão. Seguimos o diabo. Não, Deus me livre, pastor. Tem gente que até bate na madeira. Deus me livre, seguir o diabo. Pois é, mas é assim. Quando nós não vivemos com Deus uma vida espiritual por causa de Cristo na cruz, pela graça que nos alcançou, pelo poder do Espírito, nós estamos nessa condição. O conceito de morte espiritual está destacado na teologia paulina.
E qual que é o conceito do zumbi, irmão? O que a sociedade fala, né? Esse conceito do zumbi. O zumbi é alguém que ele não tem espírito mesmo, ele é dominado pelo corpo, pelos instintos, pela satisfação do desejo. É comer cérebro humano? Eu vou comer. A pessoa que é um zumbi espiritual, ela também vive assim, ela não se preocupa com os anseios, as necessidades das pessoas, ela não é empática com as pessoas. Ela quer ter prazer, ela vai usar as pessoas. Ela quer viver o seu desejo, a sua vontade, ela vai ver as pessoas de uma forma utilitarista. Não, as pessoas são instrumentos para a minha satisfação. Por isso eu me relaciono com alguém aqui, descarto aqui, jogo fora, e me relaciono aqui com outra pessoa. Porque são zumbis. Não se importam com os outros, se importam apenas com si mesmo. E qual é a figura do zumbi? A figura do zumbi é insaciável. Ele está comendo um cérebro aqui, passa um outro vivo andando, o que ele faz? Ele deixa o daqui e sai correndo atrás do outro. E não tem o que para. É insaciável, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais. As pessoas vivem assim. Não tem o que para. As formas de pecado não param. Não basta sexo com adultos, precisamos fazer sexo com crianças. Não basta sexo com crianças, precisamos fazer sexo com bebês. Não basta. A sociedade não tem limites, porque o ser humano é assim. É uma natureza pecaminosa, desgraçada, fora da graça, miserável, que consome o ser humano. Ele é insaciável. Não basta eu roubar 100 mil reais, eu vou roubar 1 milhão de reais. Não basta eu roubar 1 milhão de reais, eu vou quebrar a Petrobras, a maior companhia do Brasil. Não basta, porque o ser humano é insaciável. Ele sempre vive em busca de algo mais satisfatório. Zumbi espiritual não tem consciência, não pensa, não tem bom senso, porque vive por seus instintos, seus interesses, é sempre escravo do seu prazer, é sempre manipulado por uma sociedade sem Deus, que a Bíblia diz na epístola de João, que jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, são valores antagônicos a Deus, ao projeto de Deus para a vida do ser humano. É por isso, irmãos, que eu sempre digo aqui, a despeito de todo o desenvolvimento tecnológico, científico, toda a racionalidade humana, o mundo não melhorou, o mundo só piora. A sociedade não melhorou, só piorou. Essa é a realidade. As pessoas estão mortas espiritualmente. Espiritualmente. Por isso eu quero falar daqueles que vivem. Porque Paulo, quando escreve esse texto à igreja de Éfeso, no verso 3 ele diz que essas pessoas são merecedores da ira de Deus. E realmente a ira de Deus está sobre todos os homens devido à sua pecaminosidade. Agora, olha o que ele diz no verso 4 e 5, seguindo ele diz: todavia, entretanto, porém, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida, vida zoe, vida do Espírito, vida do céu, vida do reino de Deus juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Aleluia, irmãos. Isso aqui tem que ter um brado de vitória, aleluia, porque estávamos entregues a nós mesmos, mortos espiritualmente, zumbis espirituais, mas Deus nos alcançou com a sua graça, em Cristo. Ele fez isso por misericórdia, cordialidade para o nosso estado de miséria, compaixão de nós, num estado tão miserável em que nós vivíamos. Se você foi salvo aqui, você está aqui nessa manhã, se você nasceu de novo pelo poder do Espírito, meu irmão, minha irmã, puxa vida, isso é devido à misericórdia de Deus, não há mérito nenhum em nós. Paulo diz em Romanos 5,8, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos mortos, nós éramos escravos de nós mesmos, deste mundo e do diabo. Vivíamos dominados pelos nossos pecados, nossos instintos, nossas necessidades. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com o seu grande amor que nos amou, diz aqui: Deus-nos vida juntamente com Cristo. Ele deu vida, Ele comunicou vida onde havia morte, onde havia o pecado. Pecado gera morte, o salário do pecado é morte. Nunca é prazer, nunca é alegria, nunca é satisfação verdadeira, nunca há realização no pecado. Então Cristo vem e nos encontra na cruz, e nós estávamos mortos, nós não havíamos feito nada para merecer isso. Por isso a salvação é de graça, é pela graça que nós somos salvos, pela graça que nós somos salvos. Quando eu vejo esse texto,
eu fico impactado, em primeiro lugar, de olhar para o meu passado e ver como Cristo me alcançou no meu pecado, cheio de mim mesmo, sendo dono da minha própria vida. Segundo, eu fico impactado para olhar o que eu posso viver hoje, porque agora eu tenho vida, porque agora eu posso contrariar minha natureza pecaminosa, eu posso dizer não ao pecado, eu posso dizer sim à vontade de Deus, o que era impossível para mim, o que é impossível para qualquer ser humano. Agora eu tenho vida, você tem vida, nós temos vida que vem do alto, a vida do Espírito. E aí então que eu fico impactado, porque esse texto me leva a um texto que foi o texto do meu chamado para o ministério, onde Paulo diz, que é o texto que eu quero realmente meditar com você nessa manhã, que é o texto de 2 Coríntios 5, 14 e 15, onde Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Observe o que o apóstolo Paulo fala aqui. Observe a serenidade, a harmonia, né? A fluência da teologia do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo para uma igreja em Éfeso, aí ele escreve sua carta aos Romanos, a igreja em Roma, agora ele está escrevendo a sua carta, que é a igreja que ele mesmo fundou em Corinto, onde ele tem oposição, uma igreja que se fragmentou, uma igreja que questiona o seu ministério, o seu apostolado, e ele está escrevendo aqui para defender o seu ministério, e ele dá aqui uma das razões para o ministério que ele faz, que ele vive intensamente, é exatamente o amor de Cristo. A força motriz do seu ministério, aquilo que o impulsiona, aquilo que o motiva, aquilo que o leva adiante, é exatamente o amor de Cristo. Essa palavra constranger é exatamente isso. Esse amor me impele, Paulo está dizendo, ele me obriga. Eu não tenho como dizer não ao amor de Cristo tão grande, que me alcançou morto espiritualmente, um zumbi espiritual, me alcançou e me deu vida. Eu não tenho como não responder a esse amor. Agora observe aqui a expressão, ele diz assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem, aqueles que vivem. Então vamos pensar um pouquinho nessas sentenças. Primeiro Paulo diz aqui que um morreu por todos. Claro, ele está se referindo a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se encarnou, cheio de graça e verdade, e pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele morreu, é a morte substitutiva. Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Quem deveria estar na cruz era eu, era você, mas ele veio no nosso lugar. Por isso Pedro também diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Ele morreu uma única vez por todos os pecadores. Um morreu por todos, definitivamente. Quando João Batista, no batismo de Jesus, lá em João 29, declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro era o animal que morria no lugar do pecador no Velho Testamento, era o sacrifício. Então ele vem, Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque é Filho de Deus, que morre no lugar do pecador, na verdade no lugar de todos os pecadores. A morte de Jesus vale para todos os pecadores, ele morre por todo mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Paulo, nessa mesma carta, em 2 Coríntios 5, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus morre no meu lugar, ele paga o preço do meu pecado, ele leva a minha condenação do meu pecado. A Bíblia diz em Gálatas 3,13, Paulo afirmando para a igreja em Gálatas, que ele se fez maldição por nós. Ele levou a maldição do pecado sobre si. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele levou o meu pecado, ele morreu por todos. Ele morreu a nossa morte, até usando um clichê aí, para que a gente pudesse viver a sua vida. Segunda coisa que nós vemos aqui, a segunda distinção, frase que eu quero destacar, é que todos morreram. Jesus morreu por todos, e aí ele diz assim: logo todos morreram. O que significa isso? Ele morreu por todos e todos morreram? A primeira significado aqui dessa consideração é a que eu já disse: nós estávamos mortos pela lei, debaixo da sentença de morte do pecado, em nossas transgressões, em nossa iniquidade. Essa era a situação deplorável da nossa humanidade, deplorável das pessoas pelas quais Cristo morreu. Nós estávamos perdidos e arruinados, não éramos dignos de amor, mas Jesus
morreu por nós. Agora, a segunda consideração, e aí nós estávamos mortos e morremos em Cristo. Agora, a segunda consideração, que é a ênfase maior de Paulo aqui, é que na morte de Cristo nós morremos. Ele nos substituiu, nos representou a nossa morte, mas a morte de Cristo também representa a nossa morte para nós mesmos. Ou seja, aqueles que Deus amou morrem com Cristo, morrem para si mesmos, morrem para o pecado, morrem para o mundo, morrem para o diabo. Quando Jesus morreu, aqueles que creem nele morreram com ele. Nós morremos para nós mesmos, morremos com Cristo. Paulo compreendeu isso quando ele diz lá em Gálatas 2:20, um texto tão conhecido de todos nós, ou da maioria de nós: fui crucificado com Cristo, ou seja, eu morri com Cristo. Paulo tinha isso muito claro na sua teologia. Cristo morreu, nós morremos com Ele, morremos. Assim já não sou eu quem vive, agora Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo nesse corpo, bios aqui, na minha carne, eu vivo pela fé, o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, eu também morri com Cristo. Ele morreu e nós morremos com Ele. Morremos agora, porque daí vem a terceira frase, para a gente viver. A gente morre para viver. E é por isso que então Paulo diz: aqueles que vivem. Esse é o terceiro destaque de Paulo. Um morreu por todos, todos morreram com Cristo. Mas nem todos vivem. Ele diz assim: aqueles que vivem. Nem todos creem, nem todos recebem a vida, nem todos abrem o coração para a graça de Deus, nem todos. Por isso ele diz: aqueles que vivem. Agora, aqueles que abrem o seu coração, então realmente têm uma vida abundante. Jesus Cristo morreu por toda a humanidade, mas o benefício da sua morte só pode ser efetivo para aqueles que creem e se identificam com a sua morte e também a sua ressurreição. Com aqueles que pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé, tomam posse da obra de salvação que Jesus fez na cruz do Calvário, de redenção de toda a humanidade. Puxa, quando eu creio, não, eu deveria morrer, mas Jesus morreu no meu lugar, então eu morri com Ele para poder agora viver com Ele. Ele que ressuscitou o terceiro dia, que venceu a morte, o inferno e o poder do pecado, então agora eu tenho vida com Ele. É isso que o apóstolo Paulo afirma. Observe o que ele escreve em Romanos capítulo 6, preste atenção nesse texto. Ele diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, a vida do reino de Deus, a vida do Espírito só acontece no coração daquele que morre. Tem muita gente que busca Deus, que está aqui na igreja, pensando assim: Deus vai me fazer mais vivo. Não, Deus não quer fazer você mais vivo, Deus quer matar você, espiritualmente. Ele quer que você morra na cruz de Cristo, para que você viva de fato. Essa natureza pecaminosa que você tem, que eu tenho, ela precisa estar crucificada com Cristo. Paulo fala isso em Gálatas 5:24. Crucificaram com Cristo suas paixões. Ou seja, Deus não está aqui para fazer você mais vivo, para massagear o teu ego. Deus não está aqui para falar aquilo que você quer ouvir. Deus não está aqui para deixar você ainda mais orgulhoso de si mesmo, mais dono de si mesmo, mais cheio de si mesmo. Não, Deus está aqui para matar esse teu ego. Deus está aqui realmente para que você morra para você, para que você possa viver para o reino, viver espiritualmente, para que você possa ter vida nele. Às vezes a gente quer, na igreja, a gente quer ler a Bíblia e quer que Deus massageie o nosso ego. A gente quer que Deus simplesmente passe a mão na nossa cabeça. A gente quer que Deus faça o que a gente quer, porque lá no fundo a gente continua sendo Deus da nossa própria vida. Mas Paulo diz não, que aqueles que morreram com Cristo agora morrem para si mesmos, para a sua vontade, para os seus desejos, e agora se tornam nova criatura, filhos e filhas de Deus. Ele vai afirmar isso no mesmo capítulo, no verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Agora nós vivemos uma nova vida, morremos com Cristo e recebemos uma nova vida, a vida do Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, não são todos que vivem. Ele morreu por todos, todos morreram, mas não são todos os que vivem.
Só vivem aqueles que creem nesse sacrifício de Jesus, que tomam posse dos benefícios e privilégios. E o tempo no verbo, quando Paulo diz aqui a palavra, o amor de Cristo me constrange, ele está no presente, é uma ação pura, ele não tem tempo, é algo permanente. Quando eu creio na cruz de Cristo e sou transformado pelo sacrifício de Jesus, recebo a vida em Cristo, esse impacto do amor de Deus em mim é permanente, não pode ser passageiro, ele não é transitório, ele é permanente, ele me constrange o tempo todo, ele me motiva o tempo todo a viver para Cristo. Por isso vem a quarta frase, ele diz, aqueles que vivem, vivem por um. Paulo diz assim, aqueles que vivem não vivem mais para si mesmos, porque morreram. Eles vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem é? Jesus Cristo. Aqueles que vivem, que têm vida do céu, vida do reino, vida do Espírito, vivem para Cristo. Não vivem mais para si mesmos. Porque encontraram amor, salvação e vida através da morte de Cristo. Não é possível mais viver para si mesmo, devem viver para Ele. É por isso que nós ficamos impactados, irmãos, quando nós temos um cristão que canta, que adora, que assumiu Jesus, vivendo para si mesmo. Alguém que não consegue perdoar, alguém que vive em ira, alguém que é egoísta, alguém que não serve efetivamente as pessoas, alguém que não se importa com o outro. Isso é um disparate no reino de Deus, isso não existe no reino de Deus. Alguém que foi transformado pela cruz de Cristo e é constrangido pelo amor de Deus, não vive mais para si mesmo, vive para as pessoas, vive para os outros. Quer aí então, pastor, quer dizer que eu deixo de existir? Não, você vai ter sua personalidade plena em Cristo, a vida do Espírito estará inundando o seu coração, você continua você, mas agora os motivos e intenções do seu coração são outros, os anseios do seu coração são outros, os desejos agora que impregnam a sua alma, não são mais os da natureza pecaminosa, mas agora da natureza de Cristo que você recebeu. Nós somos participantes da natureza divina, é o que a Bíblia diz. Agora você tem uma nova natureza, uma nova índole. Por isso que é inadmissível alguém que se diz cristão não servir pessoas. Porque como que a gente serve Cristo? A gente serve Cristo servindo as pessoas. A gente serve a Deus servindo pessoas. Eu não pego a mão de Deus e levo ele daqui para lá. Deus não precisa disso. Como é que a gente serve Deus? A gente serve pegando a mão de gente e levando essa pessoa para um lugar que ela precisa ir. A gente serve Deus abraçando gente. A gente serve Deus comendo com as pessoas, impondo a mão sobre as pessoas. A gente serve as pessoas abrindo mão para abençoar a gente, como a gente. Então, Paulo diz assim, olha, aqueles que vivem, eles vivem por um. A gente vive por Cristo. Agora não é mais para a gente, é para Cristo. E quando a gente vive para Cristo, a gente vive para o outro. E isso aqui é viver na graça. É interessante, irmãos, que nós podemos assumir a fé em Cristo, e ao invés de nós estarmos crescendo em amor, diminuindo em amor. Paulo escreve em pelo menos 2 das suas cartas, exortando a igreja em crescer em amor. É muito triste quando você vê cristãos, que às vezes estão anos na fé, que vão se tornando cada vez mais egoístas, mais irados, mais azedos com as pessoas, amargos, desconfiados, mais intolerantes com as pessoas. É muito triste quando você vê que à medida que os anos vão passando, há cristãos que vão se tornando insensíveis às necessidades dos outros, que não pensam em termos de reino, Poxa vida, é tão triste. Se nós compreendemos o que Cristo fez por nós, então é um tão amor. Eu estava numa situação tão miserável, tão desgraçada, eu era tão decaído, eu era um zumbi espiritual, e Deus me alcançou na cruz de Cristo, me deu vida do Espírito, me reviveu. Então, eu só posso ser movido por gratidão. É isso que Paulo diz assim, eu não consigo não servir a Cristo, porque o amor dele me constrange. É tão grandioso esse amor por mim que eu não consigo. É por isso que as pessoas não entendem, as pessoas pensam que a obediência a Jesus é uma questão de religião. Agora eu virei crente, agora não posso beber, fumar, agora não posso fazer isso aqui. Não, você pode fazer isso aí, vai fazer. Porque se você não é movido pelo amor, se você não é constrangido pelo amor de Deus, é pura religião. Não existe esse negócio, minha igreja não permite, irmãos. Isso é religião. A vida de Cristo é a vida do constrangimento do amor, é a vida da graça, é a verdadeira liberdade. A gente não faz, não é porque a igreja não permite, não é porque a gente é religioso,
Porque religioso pode não fazer por fora, mas lá dentro está desejando tudo isso dentro do coração. Não, a gente não faz porque o coração foi mudado pela graça de Deus. A gente não faz porque a gente é constrangido no amor. Até quando a gente pensa em fazer, a gente é constrangido pelo amor. Como José lá no Egito, que diz assim: peraí, como que eu vou cometer tamanha maldade e pecar contra o meu Deus? Até quando vem o pensamento, a tentação, até quando o coração se desvia e quer fazer algo, peraí, o amor de Deus inunda o coração, o amor de Cristo nos constrange, o Espírito nos convence, não tem jeito. E quando a gente não quer fazer o bem, a gente não quer se importar com o outro, também não tem jeito. Pô, eu não quero falar do Evangelho, mas não tem jeito eu não falar, porque o amor de Cristo me constrange. Puxa, eu não quero me importar com as pessoas, eu vou seguir o curso desse mundo individualista, egoísta, mas não tem jeito, o amor de Cristo me constrange. Puxa, eu não quero ficar orando pelos outros, mas não tem jeito, o amor de Cristo me constrange a orar pelo outro, ajudar o outro. Você entende isso que Paulo está falando? Por isso a necessidade da gente pensar sobre aqueles que vivem. Eu gosto de uma frase do pastor John Piper. Ele diz assim: a obra do Espírito Santo em nos transformar não consiste em agir diretamente sobre os nossos maus hábitos, e sim em fazer-nos admirar tanto a Jesus Cristo, que hábitos pecaminosos parecerão estranhos e desagradáveis. Ou seja, a obra do Espírito é em nos fazer amar Jesus, porque se a gente ama Jesus, os hábitos destrutivos, pecaminosos, egoístas, da nossa natureza humana, vão parecer a coisa mais estranha do mundo. É como o pato querendo subir na montanha. Ou seja, quando você tem uma nova natureza por causa da vida de Cristo que você recebeu na cruz do Calvário pela graça, o pecado vai parecer completamente estranho. Não tem jeito de um cristão estar confortável no pecado. Se um cristão está confortável no pecado é porque ele já perdeu a linha, o carretel, ele já perdeu a dimensão da graça, ele já não é mais constrangido pelo Espírito, ele não é mais constrangido pelo amor. Porque o cristão jamais vai ficar confortável numa situação de pecado. Ele vai orar, ele vai ajoelhar, ele vai jejuar, ele vai buscar ajuda, mas ele nunca vai ficar confortável em paz no pecado. O Espírito de Deus trabalha assim, irmãos. Por um lado, eu sei que o Espírito convence do pecado, ele nos faz ver a gravidade dos nossos atos. Por outro, o Espírito nos faz ver a grandeza do amor de Deus, e essa é a força maior do Espírito, é abrir os nossos olhos para a grandeza do amor de Cristo. E aí o amor de Cristo nos constrange, nos impele de tal forma que nós não temos outra vida a não ser agradá-lo, não por imposição, mas com alegria, por prazer, satisfação viver a fé, satisfação em ser tentado sexualmente e dizer não, satisfação em ser tentado no mundo dos negócios e dizer não à desonestidade, à corrupção, satisfação em dizer não à nossa própria vontade, ao egoísmo. Você tem uma satisfação interior, um prazer espiritual em viver a vida de Cristo. Paulo está dizendo que ele morreu por todos, nem todos vivem, mas aqueles que vivem, vivem por amor. Aqueles que vivem, vivem pela graça. Aqueles que vivem são movidos pelo próprio Cristo que os habita. Paulo diz: Cristo vive em mim, agora a vida que eu vivo, agora eu vivo pela fé naquele que por mim morreu e ressuscitou. Isso é tão diferente, é completamente diferente do que nós vemos na sociedade, no mundo sem Deus. É completamente diferente de nós vemos em igrejas pautadas pela religião e não pela vida do Espírito, a vida de Cristo. É tão diferente, irmãos. É por isso que Paulo diz então, terminando esse trecho do capítulo 5, ele diz: tudo isso provém de Deus, irmãos, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação. Agora que você é constrangido pelo amor de Deus, você tem um ministério. Qual é? Reconciliação. Reconciliar pessoas que estão na mesma situação que você estava antes de Cristo, agora reconciliá-las com Deus. Agora esse é o seu ministério. Você pode ser da infantil do Terra da Promessa, do louvor, você pode ser de verdades básicas, você pode ser dos grupos pequenos, que é a vida da igreja na verdade, mais do que um ministério, você pode ser de qualquer ministério lá na tua empresa, mas o ministério é da reconciliação. Paulo diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Agora aqueles que vivem têm uma mensagem para este mundo, agora aqueles que vivem têm algo a dizer a essa sociedade, agora aqueles que vivem têm algo a compartilhar com a sua família, seus amigos. O que nós temos para compartilhar? A reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Ele nos deu esse ministério da reconciliação. Estava falando com algumas pessoas no grupo pequeno,
em amigos também. Você está trabalhando lá, agora você é um missionário. Você é um missionário. Uma irmã estava falando, conseguiu um emprego, testemunhando no grupo pequeno. Eu falei, agora você tem que entender, você tem uma missão lá. Você não está naquela empresa para ganhar o salário. Você não está naquela empresa para ter um emprego meramente. Você está lá como missionária de Cristo. Você agora tem um ministério dentro dessa empresa. É o ministério da reconciliação. Ou seja, aqueles que vivem constrangidos com o amor de Cristo. Não vivem mais para si mesmos. E a minha pergunta é, como que você está vivendo? Você está aqui nessa manhã, você já nasceu do alto? Já nasceu do Espírito? Aqueles que nos assistem no vídeo, você já nasceu do Espírito? Você está vivendo com Deus, a vida do reino de Deus? Como é que você aqui está vivendo? Avalie-se diante da palavra de Deus, do que Deus está falando no seu coração nessa manhã. Será que nós temos aqui alguns ou dezenas de zumbis espirituais? Você está aqui, mas você não tem a vida de Deus. Você está aqui, mas você não tem a vida do Espírito. Como é que está? Eu queria terminar dizendo o seguinte, para a gente orar, cantando da vida de Cristo, orando, pedindo graça, misericórdia de Deus sobre nós. Mas eu estava me lembrando do testemunho do seu Jorginho. Na verdade, o nome do seu Jorginho é Jorge Duarte. Ele é membro da nossa igreja do Bandeirantes. Nunca encontrei esse homem sem um sorriso no rosto e sem se importar com as pessoas e compartilhar o Evangelho. O seu Jorginho é um cara que foi batizado. O seu Jorginho é o caba de camisa verde lá, irmãos. Seu Jorginho. Tem um irmão meio emburrado ali, mas ele não está emburrado não, que aquele irmão é meio sério mesmo. Tá? Mas o seu Jorginho é de camisa verde. Deixa eu falar do seu Jorginho para você. O seu Jorginho é caseiro de uma chácara. Ele acorda de madrugada para alimentar os animais, cuida de galinha, outros bichinhos, cavalos, capina, ara a terra, planta, tem mais de 70 anos. Agora, sabe o que mais ele faz? Falar de Jesus com as pessoas. É o que ele mais faz, porque ele recebeu o ministério da reconciliação. É impressionante, os irmãos do Bandeirantes falam, pastor, a gente fica com vergonha do seu Jorginho. A gente tem carro, a gente mora perto da igreja, a gente não trabalha duro como ele, e a gente não fala de Jesus como ele, a gente não se importa com as pessoas como ele. Esse é um homem que levanta de madrugada para orar, ele está no ministério da intercessão, ele leva mantimento para as famílias em necessidade, ele está liderando 2 GPs, um na casa dele, e aí ele começou a evangelizar um pessoal lá do bairro, deixa eu ver o bairro aqui, Boa Vista, que é lá na BR, lá perto do posto Carajás, lá saindo na estrada. Ele começou a evangelizar a galera lá, 20 pessoas no grupo pequeno dele, tem 8 pessoas em verdades básicas daquele grupo que ele começou. É o cara que vive de verdade. Esse irmão, ele ficou dezenas de anos amaziado. Quando ele veio para a igreja do Bandeirantes, ele recebeu o evangelho, ele foi transformado. Aí ele se casou, com a irmã Santa ali, o nome da irmã chama Santa, Ele se casou, depois ele se batizou, e a partir dali, irmãos, ninguém segura o seu Jorginho. Ninguém segura. Sabe por quê? Não é porque ele veio para a religião, não é que agora ele virou crente. Ninguém segura porque ele conheceu o amor de Jesus na cruz do Calvário. Ninguém segura porque ele é constrangido pelo amor de Deus. Ninguém segura porque ele entendeu, eu tenho o ministério da reconciliação. Agora eu realmente tenho valor, eu sou embaixador de Cristo. Eu vou viver para reconciliar pessoas para Deus. Irmãos, talvez a gente tenha o mesmo sentimento que alguns dos irmãos do Jardim Bandeirantes me disseram. Vergonha, porque nós temos tanta oportunidade, temos saúde, energia, tantos de nós, e nós não estamos fazendo absolutamente nada no reino de Deus. Irmão, o que importa aqui não é o que a gente faz no domingo. O cristão é o que ele faz de segunda a sábado, na empresa, na vizinha, na família. O domingo aqui é resultado da nossa intimidade com Deus durante a semana. O domingo aqui é expressão, irmãos, expressão do ministério que a gente faz durante a semana, que a gente ora pelas pessoas. Você tem um colega de trabalho, você fica sempre orando, como que eu vou compartilhar o amor de Deus? Como que eu vou evangelizar esse cara? Irmãos, nós estamos infiltrados, nós somos um ministério subversivo da cultura.
Você está lá na universidade, você não está só para pegar o diploma no final do curso. Você está lá para ser um ministro de Deus. Você tem o ministério da reconciliação. Irmãos, é assim que o cristão vive. E não tem jeito de viver diferente, porque o amor de Cristo nos constrange. Aqueles que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Senhor, abençoe.